Olá pessoal, é um prazer estar aqui em mais uma aula do curso de refrigeração comercial. Gente, espero que tenham gostado da aula passada. Vamos iniciar agora a aula, acho que é o número 8, né? Na aula passada, o desenho é o mesmo, tá? Eu só puxei aqui o visor de líquido, o filtro, o secador, um pouquinho para cá, porque estava um pouquinho aqui mais para frente. Eu precisei aumentar aqui o tubo, tá pessoal? Eu precisei aumentar aqui o comprimento do tubo, puxei eles um pouquinho para cá. E nós vamos ver isso aqui por quê. E o compressor também estava para cá, eu fiz o desenho dele aqui mais para cá para me ganhar aqui, ó, na tubulação. Pessoal, antes de iniciar, deixe eu fazer mais um pedido aqui. Se tiver alguém de uma empresa assistindo esta aula, ou se você trabalha numa grande empresa, uma média empresa, ou de repente até uma pequena empresa, por que não, né? E que queira doar para esse curso online que a gente está fazendo aqui, que todos possam ter acesso, quem deseja, né? É uma unidade condensadora, uma unidade evaporadora, enfim. Até mesmo se quiser doar os acessórios, pode ajudar, qualquer ajuda é necessária. Desculpa, gente, qualquer ajuda é bem-vinda, né? E necessária, por que não? Então eu vou estar colocando lá pra frente aulas práticas de serviços que eu estou fazendo, que eu faço, mas, como eu disse na aula anterior, se pudéssemos ter essas unidades aqui, do qual eu ia estar esmiuçando, né, destrinchando, tirando, olhando, a gente analisando, fazendo testes, seria ótimo. Eu não posso fazer, como eu disse na aula passada, esse tipo de teste de tirar e desmontar bastante, porque como eu presto serviço para essas empresas, eu não tenho como fazer isso nos mercados, nos açougues, porque eles normalmente, quando escangalham, precisa fazer uma manutenção, reparo, tem que fazer tudo muito rápido e entregar o serviço também bem rápido, ok? Então, é um apelo aí que eu faço. Se você é dono de uma empresa, queira ajudar aqui ao curso e ajudar todos aí que estão no YouTube participando da aula, ou se você trabalha numa empresa, fala lá com o seu gerente, de repente seu patrão, fala, o patrão, dá uma olhadinha lá no curso, tem um rapaz lá, vai tentando fazer o melhor que ele pode no YouTube, um curso, quer ajudar, não, se tiver uma unidade lá parada, usada, não importa. Como eu disse, qualquer ajuda vai ser muito bem-vinda. Pessoal, vamos lá. Na aula passada eu parei aqui, né? Isso aqui já é um sistema que já roda aí no mercado. Como eu disse, a evaporadora pode ter ventilador ou não, dependendo do tipo de equipamento. A válvula de expansão pode ser equalizada ou não, com um tubo ligando ela aqui para o tubo de sucção, ok? Mas o sistema basicão é esse aqui, né? Tem expositor de bebidas, expositor de alimentos, verticais, né? Que é esse sistema aqui, igualzinho. Só que tem alguns expositores mais simples, que a condensadora fica com o ventilador lá mesmo, né? A expositora fica no próprio equipamento. E tem outros que é separado, que são unidades condensadores separadas. Mas está aqui, funciona assim, ok? Isso aqui já é funcional. Ah, e a válvula de expansão vão ter equipamentos que pode ser tubo capilar. Bom lá pessoal, o que nós podemos acrescentar mais aqui? Nós podemos acrescentar aqui, vamos ver aqui, se fosse para um equipamento um pouquinho mais, isso aqui já funciona, vamos ver aqui, reservatório de óleo, que é claro, uma câmara frigorífica, uma unidade de uma câmara frigorífica, você vai encontrar quase tudo, né? Quase tudo que tem aqui, ou tudo. Mas em equipamentos menores, acumuladores de sucção não, filtro, pressostato. Sim, bem, vamos lá. O que a gente pode acrescentar aqui? Eu vou acrescentar o reservatório de líquido. Reservatório de líquido. O reservatório de líquido, como nós sabemos, ele vai reservar líquido, óbvio. Então, aonde vai ter líquido aqui? O único local onde você vai ter líquido, que você pode colocar o reservatório, é
aqui, ou seja, entra na condensadora gás superaquecido ou sob alta pressão, vai sair da condensadora líquido. Vai passar pelo filtro líquido, visor de líquido, vai entrar aqui na válvula de expansão. Então, esta linha aqui é a linha onde eu posso colocar o meu reservatório de líquido, ok? Normalmente, esse reservatório de líquido, pessoal, vocês me desculpem o desenho, mas como é didático, depois eu vou estar mostrando isso aqui em fotos e na parte real também, mas só por uma questão didática, para o nosso entendimento, eu posso fazer ela assim. Melhor, não vou fazer assim. Vamos colocar o nosso reservatório de líquido. Aqui. Ok? Aí eu venho pra cá. Posso vir pra cá. Tá aí o nosso reservatório de líquido. Vai entrar líquido aqui, vai sair líquido, porém é um reservatório. Pessoal, eu vou estar falando de cada peça em particular em mais detalhes, tá? Isso aqui é o início do nosso curso, é o basicão, mas a gente está indo passo a passo. Como eu disse muitas vezes, eu vou estar sempre repetindo alguns itens. Eu sei que tem pessoas que querem logo o entendimento, são ansiosas, outras vezes também sou mesmo. Mas às vezes a repetição ajuda na memorização. Existem duas coisas que ajudam para memorizar. Uma é repetição. Quando você fica repetindo muito uma coisa, você acaba memorizando. E a outra é por emoção, uma emoção muito forte, um susto, algo, sei lá, algo muito forte que você vai ter uma emoção enorme e vai memorizar aquilo dali. Porém, como o curso não é emocionante assim ao ponto de memorizar, então tem que ser pela repetição. Vamos lá, pessoal, reservatório de líquido. Eu vou estar saindo da condensadora em estado líquido e vai estar armazenando aqui, e aqui vai sair líquido. Esse reservatório de líquido, eu vou estar dizendo para vocês mais tarde a função dele, mas como o nome está dizendo, armazenar o líquido aqui, principalmente quando eu for fazer o recolhimento do fluido refrigerante, nós vamos guardá-lo aqui. Em ar-condicionado split, vocês sabem, tem o compressor rotativo e assim que entra ali na unidade condensadora, tem aquela, como se fosse uma garrafinha, né? Aquela acumuladorzinho de... Então quando você vai recolher o fluido refrigerante de um ar-condicionado, normalmente você recolhe ele ali. E aqui não é nem tão diferente assim. Então, reservatório de líquido. Vai entrar líquido aqui, sair líquido aqui. Nada demais, aqui não tem nada demais, é uma peça, não é elétrica, né? Não tem nada demais. Colocamos nosso reservatório de líquido depois da condensadora, ok? O que nós podemos colocar agora aqui? Nós podemos colocar, eu vou tentar deixar a parte elétrica, os componentes elétricos mais para frente. Nós vamos colocar aqui, já que a gente está colocando reservatório, vamos colocar o acumulador de sucção e o filtro de sucção. Como o próprio nome já está dizendo, um acumulador de sucção e filtro de sucção, então vai estar onde? Na linha de sucção, ok? Retorno, linha de retorno, linha de sucção. Então, como é um acumulador de sucção e filtro de sucção, ele tem que estar exatamente aqui. E aqui que realmente ele fica mesmo. O acumulador de sucção, eu posso tentar... Deixa eu desligar meu telefone aqui, pessoal, aqui. Pronto. O acumulador de sucção, ele que nem mais ou menos o reservatório de líquido. Ele vai ficar aqui. Ele tem a mesma função, parecida, né? Do que o reservatório de líquido. Por quê? O acumulador de sucção, qual é a função dele? É fazer com que
você tem a segurança de que o compressor vai estar recebendo o fluido retornando em estado de gás, evaporado. Se por um acaso entrar em forma de líquido, você pode quebrar o compressor, você pode estragar o compressor, dar golpe de líquido e você vai acabar com o compressor, vai danificar ele. Então, a principal função do acumulador de sucção é, se por um acaso, por algum motivo, retornar uma quantidade, nem que for pequena, de líquido aqui, esse líquido vai ser retido aqui dentro e só vai passar a parte do gás, certo? Então, o acumulador de sucção, ele tem essa função, evitar golpe de líquido no compressor, ok? E outra coisa também, tem partida. Pessoal, eu vou estar discutindo isso aqui que eu não estou falando, isso aqui é uma forma geral, né? Mas eu vou estar discutindo em detalhes cada componente desse. Então eu vou entrar em detalhes no acumulador o reservatório de líquido, o acumulador de sucção. Eles têm não só essa função de proteger, por exemplo, como a partida, suavizar a partida do compressor, manter estável quando o sistema requer uma quantidade maior, aumentar a sua capacidade, né? E dependendo da quantidade de alimento, abre e fecha a porta, ou seja, vai haver uma variação aqui. Claro, a válvula de expansão vai estar trabalhando, abre e fecha, abrindo e fechando, ou seja, vai trabalhando bastante, mas o reservatório de líquido vai manter como se fosse estável, né? Ele não vai depender vindo direto da mente do condensador. Porque quando você tem um tanque de líquido aqui, você como se mantesse estável a quantidade de líquido. Se por um acaso exigir mais o sistema, eu tenho como fornecer, certo? Então, eu vou estar entrando em detalhes desses componentes, no geral. É importante aqui nessa aula que vocês entendam onde eles têm que ficar. Detalhes a gente vai ver depois. Então, o acumulador de sucção ele fica aqui. E o filtro de sucção, gente, essa é mole. O filtro de sucção vai ficar, normalmente ele fica aqui, né? Ele vai ficar aqui. Esse daqui dispensa muitas apresentações, porque como o nome está dizendo, é um filtro sucção, acumulador sucção, tanque líquido. A função dele é única e exclusivamente reter, filtrar alguma impureza, algo que para não ir direto para o compressor, ok? É mais um reforço aqui para o sistema. Então nós já colocamos aqui o acumulador de sucção, filtro de sucção. Nós vimos que ele é importantíssimo para a questão de principalmente evitar golpe de líquido. Nós vamos ver algumas outras funções também dele. Agora nós temos aqui, como eu falei que ia falar da parte elétrica mais tarde, mais à frente, faltou a gente colocar o separador de óleo e o filtro de óleo. O separador de óleo, nós vamos colocar o seguinte. Antes de eu falar do separador de óleo, pessoal, esses compressores que usam esses acessórios com equipamento que requer uma temperatura muito baixa, principalmente de congelamento, né? O compressor ele tem um visor de óleo aqui embaixo, ok? Tem um visor de óleo e ele vem marcando inclusive até o nível. Você vê o óleo aqui, né? E tem uma indicação qual é o nível correto que tem que estar. Então ele tem um visor de óleo, ok? Então vamos lá. Faltou colocar o separador de óleo. O separador de óleo ele fica logo na saída da linha de descarga. Agora, o que o nome já está dizendo? Separador de óleo. O que ele vai fazer? Ele vai
vai entrar o fluido refrigerante aqui. Vocês sabem que o compressor ele empurra o fluido refrigerante sob alta pressão e acaba arrastando o óleo, uma quantidade, né, de óleo que tem aqui no fundo, junto com o fluido refrigerante. Esse óleo ele acaba viajando pelo sistema. Tem casos até que, dependendo de problemas, que a gente vai discutir isso mais à frente, chega a acumular óleo lá na evaporadora, dá um problema de rendimento, dá umas dorzinhas de cabeça, ok? Então, o separador de óleo ele tem essa função de que, gente, quanto menos óleo circular no sistema, melhor vai ser o seu rendimento. Porque uma pequena quantidade de óleo que chega aqui na evaporadora, o que o óleo vai fazer? O óleo vai, como se fosse, vou estar falando de uma maneira aqui para vocês que possam entender. Ele vai criar uma película em volta do tubo por dentro, não ajudando muito a absorção de calor pelo fluido refrigerante que passa por aquele tubo, né? É como se fosse uma camadinha ali de... uma película, né, que cria ali de óleo. Então, em resumo, o rendimento vai ser menor. Então, se não puder ter óleo ali, ótimo, ok? Mas sempre tem um sistema, a não ser que o sistema tenha um acumulador aqui, né, um separador de óleo e o filtro. Então, quando sair o fluido refrigerante aqui e entrar e sair, o óleo vai ficar retido aqui. Depois eu vou estar abrindo esse separador de óleo aqui para vocês verem como é que funciona por dentro. E o que acontece? Eu poderia pegar aqui, colocar... Eu fiz esse negócio muito aqui para baixo. Vamos só subir um pouquinho aqui. Eu posso colocar aqui o filtro. E sai do filtro, vai lá o compressor. Filtro de óleo. Filtro de óleo e aquilo. Separador. Ok, pessoal, então o fluido refrigerante vai sair daqui com uma pequena quantidade de óleo, Esse óleo vai vir para cá. E quando chegar a um certo nível aqui dentro, ele vai voltar aqui para o compressor e o filtro ele ajuda a tirar alguma impureza que fica aí nesse óleo, ok? Simples, tranquilo. Ok, pessoal? Então, o separador de óleo e o filtro só tem essa função. E isso ajuda em quê? Lembra que eu falei para você que o óleo na evaporadora cai o rendimento do sistema? E o que acontece mais? Pessoal, quanto menos óleo tiver no compressor, menos não vai ser muito saudável para a saúde dele. Vocês não concordam? Então, se eu estiver saindo com óleo e esse óleo já estiver retornando, isso vai ser ótimo para o compressor, para o seu funcionamento, para sua vida útil, e bem lá para frente, ok? Então nós já colocamos, vamos aqui, separador de óleo. Agora vamos tem 3 peças aqui, né, que seria na parte elétrica. Eu quero falar, então nós vamos falar sobre a válvula Rotalock. Essa válvula, gente, isso aqui é compressores pequenos, ele normalmente é soldado direto aqui o tubo. Mas quando a unidade já é uma quantidade de HP já grandezinha, aí, já potente, o compressor ele vem com uma válvula aqui. Normalmente ele vê essa válvula bem encostada aqui. É como se tivesse uma porca aqui e aqui tivesse... Eu vou estar aqui assim. E aqui assim. Pessoal, perdoem o desenho, mas depois vocês vão ver isso aqui na foto real. Aí vocês vão ver como meu desenho não é lá muito 100%.
Pessoal, essas válvulas são registros que você abre e fecha. Ok? Eu vou estar mostrando para vocês o desenho disso, depois na prática, quando for fazer o atendimento eu vou estar mostrando. Ela tem apenas um registro que vai abrir e fechar para o fluido refrigerante passar e para você fazer a leitura também das pressões. Ok? Você pode pegar lá o manifold, né? E você pode colocar, por exemplo, se aqui for a linha de descarga, você pega aqui o manifold e conecta ele aqui, aqui seria alta, né? Para você ver a pressão de alta. Aqui você colocaria para ver a pressão de baixa. Então, bem, você pode fechar essa válvula também, você fecha ela. Você pode abrir ela para medir, para verificar a pressão, tá? Na linha de alta, na linha de baixa. Ela tem um ajuste, tá? Eu vou estar mostrando para vocês depois a ferramentinha, tudo direitinho. Ela vai fazer, tem um ajuste, né? Você vai girando todo num sentido horário, num sentido anti-horário, quando você vai estar fechando para o sistema, abrindo para o manifold, ou abrindo para o sistema todo. Eu vou estar explicando isso, mas o que eu quero que vocês entendam aqui nesse momento é que essa válvula Rotalock, ela é um registro que vai abrir e fechar para a passagem do fluido refrigerante. Serve também para fazer a leitura da pressão, ok? Ela tem ali uma rosquinha de 1/4 que você adapta a mangueira ali e você vem, abre e fecha esta válvula para fazer tomada de pressão, ok? Então, válvula Rotalock tá aqui, ela fica normalmente aqui no compressor sem nenhum tipo de problema também, ok? Então, já falamos aqui desta válvula. Mais uma vez, desculpe a insistência, mas eu vou estar entrando em detalhes de cada peça dessa. Aqui é para vocês entenderem no geral, uma visão geral. Agora faltou o seguinte, pessoal. Olha só. Tem sistemas que você pode colocar aqui você pode botar um registro bola aqui, tá, pessoal? Nossa senhora, o desenho. Preciso entrar um curso técnico de desenho. Você pode botar um registro bola aqui na linha de sucção, ok? Mas voltando aqui, válvula solenoide, pressostato, cartucho, pressostato de baixa e de alta. Pessoal, a válvula solenoide, ela tem a função de abrir e fechar através de uma tensão elétrica em cima dela. Normalmente essa válvula ela se localiza aqui e ela vai ter dois fios saindo dela, que vai ser o comando de que ou ela vai estar com corrente passando por ela ou não, ou então ela vai estar aberta ou fechada. É uma válvula, né? Vai abrir e fechar dependendo de como vai estar aqui, se está com tensão elétrica, se não está com tensão elétrica, ok? Então, o que eu quero que vocês entendam agora é a posição normalmente onde ela fica. É sempre bom que ela fique sempre o mais próximo da válvula de expansão, ok? Sempre é bom que o máximo que puder colocar para lá é sempre bom. Então, a válvula solenoide, ela tem a função de abrir e fechar para a passagem do fluido refrigerante aqui, ok? Ela tem normalmente a parte elétrica dela que vai fazer esse comando.
Então vamos lá. Agora vamos falar sobre o pressostato cartucho. O pressostato, gente, cartucho é o seguinte, ele normalmente fica na linha de alta, porque o nome já está dizendo que é o pressostato de alta. Então, ele costuma pegar aqui assim. Qual a função do pressostato, gente? Pressostato de alta. O pressostato de alta, ele tem a função de que, se ultrapassar um valor aqui em PSI, em bar, né? Mas como nós falamos, usamos muito PSI, vamos supor, se ultrapassar um valor de PSI aqui, projetado pelo sistema de segurança, ou seja, não pode ultrapassar um certo valor. Se ultrapassar esse valor, o pressostato vai receber essa pressão nele e vai informar através dos contatos aqui que a pressão chegou ao seu limite máximo. Claro, ultrapassando esse limite, ele entra em ação, tá? Fazendo com que o sistema desligue, ok? Normalmente 2 fios igual a válvula solenoide. Esqueci de colocar ela fechando aqui. Então, o pressostato cartucho, que é um pressostato de alta, ele pega o tubo de alta, é fácil identificar ele. E a função dele é essa, é uma função de proteção. Caso a pressão ultrapasse um limite determinado para esse sistema, ok? Ele vai estar fechando o seu contato. Ok, pessoal? Desarmando o sistema. Agora vamos falar sobre o pressostato de baixa. Tem várias marcas, né? A KP normalmente é da Danfoss, se encontra muito aí nas unidades da Danfoss, KP. O pressostato de baixa, ele tem a mesma função que seria para o pressostato de alta, ou seja, proteger o sistema baseado em pressão, só que no caso é o contrário. Enquanto aquele lá ele fica monitorando se a pressão vai ultrapassar um certo limite, vai para cima, o pressostato de baixo ele vai estar monitorando assim que chegar num valor ajustado no pressostato, né? Que é o mínimo que ele tem que chegar, abaixo disso ele avisa, ele corta o sistema elétrico. Deixa eu ver onde eu posso desenhar ele aqui. Então, acho que eu vou fazer um desenho aqui nele. Então, o pressostato de baixo. Ele fica ligado no tubo de sucção. Monitorando, claro, aí você vai ter um ajuste que você faz nele aqui no pressostato. Quando a pressão ela chegar num valor bem baixo aqui, determinado aqui, por exemplo, você queira que o sistema desligue quando chegar, por exemplo, em 3 PSI. É só para a gente ter uma ideia. Chegou em 3 PSI, ele, chegou em 3, está baixo. Desliga o sistema. Então você vai ter a parte elétrica, né, o comando elétrico dele. Aqui dentro tem a parte elétrica que eu vou estar mostrando para vocês em detalhes. Mas é como se fosse sair 2 fiozinhos daqui para cá. Certo? Pessoal, eu botei 2 fiozinhos, poderia ser fase e neutro, né? Mas normalmente sempre tem um terceiro fio, não pode ter um terceiro fio, que é o quê? O terra, né? Que é o terra. Seria o terra. Então, posso estar saindo aqui com um fio terra. E ele está recebendo uma... Gente, quando eu digo receber
Fase não é... Ele vai estar jogando aqui. Vou até tirar isso aqui para depois que não crie confusão. O que importa é vocês saberem que ele pode ter um terceiro fio para fazer o aterramento. Pode ter, tá? Então, aqui seria como se fosse o terra. Pessoal, como é que funciona isso? Normalmente, pressostato de alta, ele costuma trabalhar em série com o pressostato de baixa. Ok? Por quê? Se ele identificar algum problema na alta, isso aqui, o pressostato de alta e o pressostato de baixa, eles vão estar ligados na chave contatora. Que é a chave contatora que vai energizar aqui o motocompressor. Então, você vai estar saindo a parte elétrica, gente. Assim que eu estiver falando desse esquema frigorígeno, né, de circulação do gás, desses acessórios, vamos entrar em detalhes nesses acessórios. Aí nós vamos entrar a fundo, tem muita coisa que estudar na parte elétrica. Muita coisa, né? Comandos elétricos, nós vamos começar do basicão e depois entrando no comando elétrico. Então, normalmente o pressostato de baixa trabalha em série com um pressostato de cartucho ligado na bobina da chave contactora. Ok? Se um deles fechar o contato, vamos supor, só para vocês terem uma ideia assim, vamos supor que eu tivesse aqui, gente, isso aqui não estava nem no script de eu passar aqui para vocês. Mas vamos supor que eu estou lá com uma chave contatora, eu tenho a bobina, né? A bobina da chave contatora, isso aqui, ele fosse lá para a bobina. Isso aqui vai ser um rolo, gente, não sei se eu devia fazer isso não, mas isso aqui vai virar uma bagunça geral. E essa bobina, ela recebesse aqui uma fase, um exemplo, tá, pessoal? Vamos supor que você quiser dar 220 volts. E aqui, fase, né? Uma fase. E aqui a outra fase que está vindo aqui. Uma está vindo para cá e uma está vindo para cá. Certo? 220. Por exemplo, 220 volts. Xiii. Então, se tá chipado, tá vindo aqui uma fase, passando pela chave, a chave está com um contato fechado, tá, pessoal? No caso aqui, vamos supor, aqui pegou por um contato, que o contato está fechado aqui. Então a fase vem, está contato fechado, beleza, vem por aqui, passou pelo pressostato de alta, o contato aqui está fechado. Então a fase vai chegar aqui, se o contato está fechado, beleza, não tem pressão aqui, não chegou na pressão, e a fase vai passar. A fase passou por aqui e chegou, está recebendo uma fase daqui e já está recebendo uma fase para cá. A bobina da contactora vai fazer o que? Vai fechar os contatos da contactora para o motocompressor, né? Para o motor do compressor. Perfeito, gente? Até aí tudo bem? Vem para cá. Aí o que acontece? Está lá funcionando. Bobina energizada, contactora fechada, energizando o motor. Aconteceu um problema aqui. Houve um vazamento de gás. A pressão caiu. Chegou ao mínimo que você ajustou o pressostato. Opa, a pressão aqui caiu bastante. Caiu bastante, abre o contato aqui. Abre o contato. Abriu o contato, cortou uma das fases aqui da bobina. Cortou a fase, bobina desenergizada, contactora desarma. Plat! Motor deixa de funcionar. Beleza? Então tá aí. Vamos voltar agora para uma outra hipótese aqui, uma outra situação. Então, esse pressostato de baixa, se a pressão atingir um valor mínimo aqui que você ajustou lá, vai desarmar com 3 PSI. Ao chegar nos 3 PSI, o contato vai abrir, não vai passar fase para cá e a bobina da contactora vai desligar, o motor desliga. Agora vamos supor, está funcionando tudo aqui o sistema.
Houve algum problema no sistema, alguém colocou gás demais no sistema, filtro entupiu. Bem, houve um problema no sistema e a pressão começou a subir. Ao atingir um valor que esse pressostato de alta, ele vai desligar o contato quando atingir aquele valor. Eu vou colocar assim um exemplo, gente, um exemplo hipotético, tá, pessoal? Um exemplo hipotético. Vamos supor que chegou em... vamos botar aqui 700 PSI, um exemplo, é só um valor hipotético, tá? Ao chegar a 700 PSI, ele vai abrir o contato. Abriu o contato, cortou a fase que vai para a bobina da contactora. A contactora desliga, plec, desligou. O compressor não vai funcionar, protegendo. Entenderam, pessoal? Isso aqui eu não ia colocar agora, não, para vocês, né? Mas já que a gente já está na onda aqui mesmo, então já vai. Então, pressostato de alta, pressostato de baixa. Ok? Normalmente, tem sistema que funciona o seguinte: a válvula solenoide fecha, a pressão vai começar a cair. O pressostato de baixo vai identificar que caiu, chegou naquele valor ajustado ali, e ele desliga. Ok? O sistema. Então, quando a válvula solenoide fecha, o sistema vai começar a pressão a cair aqui na linha de sucção, e o pressostato vai perceber, vai desligar o sistema, abrindo o contato aqui. Abriu o contato, não chega a fase aqui na contactora. Não chegando fase na bobina da contactora, os contatos não vão estar energizando, alimentando o motocompressor. O motocompressor para de funcionar. Pessoal, olha só, por que é muito importante estudar bem a teoria? Porque pode chegar um momento que você vai chegar na prática e você vai ficar confuso. Caramba, o sistema não está partindo, está algum problema. Será que é um problema elétrico? Será que é um problema no sistema frigorígeno? Né? No sistema... Por quê? Vocês viram o seguinte. Vamos supor que o filtro secador... Eu estou falando mais uma vez, não era para estar falando isso porque não é o objetivo agora dessa aula. Vamos supor que o filtro secador esteja com entupimento. Se tiver com entupimento, o que vai acontecer? Parcial ou quase total, né? Vai haver... O compressor vai começar a funcionar, a pressão vai começar a cair, né? Porque está meio entupido aqui, vai começar a cair, a contactora... Desculpe. O pressostato de baixo vai perceber, vai cortar o contato, o sistema não vai conseguir, vai desligar. Aí, o sistema desligou. Vamos supor que o filtro secador estava parcialmente entupido, de repente começa o fluido refrigerante indo aos pouquinho, vai subindo a pressão, vai subindo, como se fosse equalizando. Chegou naquele valor acima, vamos supor que a gente colocou como 3 PSI, passou, ela fecha, a unidade tenta entrar em funcionamento, depois vai e desarma. Né? Aí, filtro secador, um problema de gás, falta de repente de gás no sistema, qualquer um problema aqui na parte de circulação no fluido, ok? Agora, e se for um problema elétrico que estiver acontecendo, estiver desarmando o sistema? Né? Vamos supor, um capacitor permanente do motor, um capacitor de partida, algum problema, ou seja, por isso que é interessante vocês entenderem muito bem o funcionamento, porque quando você for chegar para resolver um defeito, você vai começar a pensar, né? Vai usar a lógica. Peraí, se isso aqui chega aqui, isso aqui faz isso, você vai começar a raciocinar e vai começar a eliminar. Né? Porque você já vai eliminando, para não perder tempo com algo que você sabe que não tem nada a ver. Vai por eliminação. Você vai chegar no sistema, vai botar o manifold, vai ver pressão, você vai medir algumas tensões. Então, mas é necessário conhecimento teórico. É muito importante. As duas coisas, né? A teoria e a prática. Né? Uma sem a outra não rola, não dá. Ok? A prática sem a teoria é perigoso demais. E a teoria sem a prática também. Enfim, pessoal, tá aí mais uma aula
O objetivo dessa aula aqui é que vocês entendam desses acessórios aqui, o que cada um tem que estar, qual é a posição que ele tem que estar no circuito aqui fechado. Um acessório ou outro eu posso estar discutindo mais à frente, como tem o... eu não coloquei aqui o pulmão de gás, né? Não cheguei a colocar aqui. Tem algumas outras coisinhas que a gente pode ir aos poucos, mas eu não quero colocar muita coisa, porque senão a cabeça de vocês pode ficar assim, caramba, pera aí, muita informação. Vai devagar, ok? Então, o objetivo da aula foi essa, acrescentamos os restantes dos acessórios que são necessários, comentamos por alto o que cada um deles faz ali, ok? E a gente vai entrar nas próximas aulas em detalhes de cada acessório desses aí. Fechando isso, fechando essa parte, que ainda tem algumas aulas na parte do circuito frigorígeno, né? Do circulação do gás, e nós vamos depois entrar na parte elétrica, que é estudar a questão elétrica, estudar a contactor, como é que funciona todo esse sistema aqui. Que inclusive na parte elétrica, ele é eletroeletrônica. Nós temos válvula, por exemplo, essa daqui, de expansão eletrônica, ok? Em que ele é energizada ali, tem uma placa microprocessada e vai controlando a abertura e o fechamento eletronicamente. Em ar-condicionado split tem também, né, que é a válvula de expansão eletrônica, VEE. Tem uma bobina, é como se fosse no caso do ar-condicionado inverter, que usa válvula de expansão eletrônica, tem uma placa eletrônica que vai controlando e ela vai abrindo, é uma agulha, mas essa agulha vai girando para um lado, girando para o outro, abrindo, né? O controle ali é fabuloso, é uma tecnologia excelente, tá? Então pode ter essa válvula aqui de expansão eletrônica também, a gente vai estar comentando isso mais à frente, como os outros componentes também a gente vai estar comentando mais à frente. Agora, gente, nos ajudem, likezinho para ajudar mesmo o canal. Quem não está inscrito, se inscreva aí no nosso canal para estar sempre recebendo aula. E voltando ao apelo anterior, quem puder ajudar, não precisa ser empresa, pode ser uma pessoa física, né? No curso, que queira doar algum equipamento, entre em contato comigo, eu vou estar colocando o e-mail, né, aqui na descrição, que queira ajudar aí o curso. A gente agradece muito, todo o pessoal, eu agradeço, o pessoal que está assistindo aqui a aula também vai agradecer bastante. Essa empresa vai estar, nossa, ajudando 1000% o nosso curso aqui. Pessoal, muito obrigado, um abraço para todos e até a próxima aula. Um abraço, pessoal.